Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre ficam no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os meus links de afiliada, que também ficam na descrição do vídeo. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, te agradeço demais. Bom, gente, sim, o Leituras do Mês voltou, tá? Não, eu não vou parar de fazer vlogs, tá? A ideia é que eu faça vlogs temáticos, tá? Porque eu tava com dificuldade de encontrar tempo pra gravar os vlogs, né? Minha rotina mudou durante o tempo e eu comecei a ter mais interesse de fazer vlogs temáticos. E aí eu pensei, volto com leituras do mês? Não volto. Decidi voltar, vamos ver se funciona. Esse formato de lista me parece ser um formato que pro meu canal funciona um pouco melhor. E aí os vlogs eu vou deixando pra coisas mais temáticas mesmo, tá? Vlogs temáticos de um determinado tipo de livro ou de um autor. Inclusive já aproveita e me deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de que tipos de vlogs vocês querem ver por aqui. Tá? Vocês querem ver vlogs focados em livros de um determinado autor, num determinado tema? Me contem aí o que vocês querem ver por aqui no canal em 2026. Gente, eu vou tentar ser breve por dois motivos. Eu li 9 livros em janeiro, sim, eu li bastante coisa. Fevereiro já deu uma acalmada porque eu tô lendo vários livros juntos, né, ao mesmo tempo, mas ainda não concluí, por exemplo, nenhum. Mas janeiro, assim, eu li um monte de coisa, eu ouvi bastante audiobook também, o que é sempre muito bom, li e-book, enfim, li coisas mais curtas pra eu tentar recuperar, né, não é nem o tempo perdido, é a vontade de ler, no caso, porque eu tava, né, no final do ano passado eu entrei numa ressaca literária braba a partir de agosto, então eu tentei dar essa acelerada pra ver se eu conseguia voltar a ter interesse por ler, embora eu nunca tenha parado de ler, né, eu sempre tava lendo, mas eu tava lendo pouco e eu tava em ressaca literária. Eu consegui recuperar, tá? Foi uma técnica que funcionou. Eu vou tentar ser breve porque eu li 9 livros e porque também o espaço do cartão de memória da câmera está acabando. Então assim, eu não posso ficar falando muito, porque eu já falei demais, porque eu gravei vários outros trechos de vlogs pra hoje. Então assim, né? Enfim, estou terminando o meu dia de gravações com este vídeo aqui. Bom, o primeiro livro que eu li, na verdade foi uma HQ, tá? Eu gosto às vezes de começar o ano com uma HQ. E eu usei isso de estratégia porque terminar e começar um livro no dia 1, eu acho que me dá a sensação de bora, o ano começou, bora, estou saindo da ressaca literária. E aí eu escolhi Caverna do Dragão, Aventuras de Sábado pela Manhã. E aqui eu acho que o título é autoexplicativo, tá? Se você é fã de Caverna do Dragão como eu, se você cresceu assistindo ao desenho, né, eu te recomendo muito esse livro, né, essa HQ, que é o volume 1, sai aqui no Brasil pela editora Excelsior, que tem várias histórias bem interessantes aí, e é exatamente isso, tá? São vários episódiozinhos que a gente vai acompanhar eles numa aventura. Pra variar, eles estão tentando sair desse mundo, pra variar, eles vão enfrentar o Vingador, então assim, pra quem já assistiu os desenhos, não é nada muito novo, tá? Ao mesmo tempo que eu acho que isso aqui funciona muito pra apresentar a Caverna do Dragão pra essa molecada que tá chegando e pra gente que já cresceu com isso, é uma nostalgia muito boa. Então assim, foi muito bom começar o meu ano com essa HQ. Eu gostei muito de ter feito essa leitura. A arte é linda e eu já tô assim ansiosa pra ler o segundo volume, tá? Então fica aí de recomendação pra vocês. Aí, gente, janeiro foi, como eu disse, a era dos audiobooks. Eu ouvi Alerta Vermelho, da Martha Wells, que faz parte da série Diário de um Robô Assassino, né? Começa essa série. Aqui a gente vai acompanhar um robô que é viciado em assistir séries, é viciado em cultura pop, e que ele é contratado pelas pessoas. Ele tem um rosto ali humano, né? E ele é contratado pelas pessoas para fazer serviços. E eu achei muito interessante a forma como ele interage com as pessoas. É uma história curta, tá? Por algum motivo a Martha Wells escolheu um caminho que eu acho sempre interessante quando um autor adota, mas ao mesmo tempo é bastante arriscado, porque vai ter gente que vai amar, vai ter gente que não vai gostar tanto, enfim, é sempre uma escolha arriscada, que é começar essa história com novelas curtas. Então é uma série de novelas, eu acho que, se eu não me engano, acho que o terceiro ou quarto livro
assim, gente, eu acho que eu tô falando uma grande abobrinha, tá? É que vai ser um romance de fato. Esse livro aqui, por exemplo, Alerta Vermelho, ele é curtinho, tá? Ele é uma novela. Eu achei interessante a proposta de a gente ter um robô que interage, né, de um jeito diferente com as pessoas, é viciado em Netflix, em séries de streaming, né, ele é viciado em cultura pop. Eu gostei disso porque eu gosto muito de cultura pop, né, eu sou nerd, então assim, é interessante ver a forma também peculiar como ele interage. Esses personagens que são excêntricos, são meio esquisitões, eles sempre me cativam muito. Mas eu senti falta, acho que pelo fato do livro ser uma novela, de um pouco mais de profundidade. Eu queria ver esse robô fazendo mais coisas. Acho que no decorrer da série a gente vai ter isso, mas eu não sei se eu tenho interesse em dar continuidade. Enfim, ficou um sentimento meio complexo, tá? Não sei o que farei com essa série, mas enfim. Tá lido, não sei se eu vou assistir a adaptação. Sei que ela é muito boa, acho que de repente eu vá dar uma chance aí pra adaptação. Aí eu li Da Magia e a Sedução, que eu já assisti o filme há anos atrás, foi uma das grandes obsessões da minha adolescência, e eu nunca tinha lido o livro. Tem anos que eu assisti o filme pela última vez, tá? Na época da minha adolescência eu assistia ele o tempo todo, mas tem muito tempo que eu não assisto, e aí eu fui ler o livro. E aí eu me deparei com uma história que é muito interessante, muito bem escrita, mas que tem algumas diferenças ali. Enquanto o filme foca muito nesse exorcismo final, nessa questão de bruxas, né? Eu acho que o livro já vai numa pegada mais de uma relação entre mulheres, né? O quanto que às vezes a gente tá sempre atrás de amor, atrás de amor, atrás de amor, mas no fundo vai ser uma mulher que vai ajudar a gente, assim. Eu gostei muito dessa leitura, me surpreendeu, eu achei que eu não fosse me surpreender com uma história que eu já conheço, sabe? Que já tá tanto tempo na minha zona de conforto, mas eu gostei bastante dessa leitura. Aí eu li Fantásticos. Gente, achei o livro muito fumaceira. Esse livro acho que foi anunciado aqui no Brasil enquanto um livro que inspirou ou que era o favorito do Tolkien e do C.S. Lewis. Eu gosto muito do Tolkien, eu sou alucinada com absolutamente tudo que eu já li dele que ele escreveu. Eu amo O Senhor dos Anéis, eu amo a Terra-média, eu gosto muito de As Crônicas de Nárnia, são dois autores, assim, brilhantes, mas eu acho que eles estavam delirando, tá? O livro é ruim, o livro é um cara indo pro Reino das Fadas e alucinando, ele vai ver o Reino das Fadas, assim, não fez nada por mim esse livro, não gostei, acho que assim, vem aí no começo do ano que vem esse livro nas minhas coisas de decepções, nos meus vídeos de decepções, porque assim, eu não entendi por que eles gostavam tanto desse livro. Se é que eles gostavam tanto assim mesmo, se isso com o tempo, sei lá, não virou um delírio coletivo, porque assim, isso deve ser loucura, gente, o livro é ruim. Aí eu li um livro que foi, também ouvi, tá, em audiobook, que foi uma agradável surpresa, que é O Filho do Traidor. Esse livro, gente, em alguns momentos ele lembra muito histórias como Harry Potter, Percy Jackson. É uma clara história de jornada do herói, tá? A gente tem aqui um contexto em que o pai desse menino, ele era um guardião. Não, confesso que nesse primeiro momento não entendi guardião do quê, tá? E o pai dele trai o rei. O pai dele era o primeiro guardião e trai o rei. E aí ele é morto, né, o pai dele. E aí o filho dele cresce sem, perde direito às terras do pai, cresce sem recursos. Mas o filho dele tem direito a estudar para ser o guardião e ele vai para essa escola ser o guardião. E aí ele é estigmatizado como filho do traidor, né, ele sofre bullying na escola, mas ele tá ali naquela escola para limpar o nome do pai. Não vou dizer o que acontece no final do livro, mas é um primeiro livro de uma série. E a gente tem aqui um grande mago, que é um mago mau, que aparentemente o pai dele foi pro lado desse mago. É tudo muito mal explicado do que por que o pai dele fez isso. No final a gente tem uma leve insinuação do que aconteceu, mas eu acho que tem gente ali próximo a esse rei, que era amigo do pai dele, que tá metida nesse bolo, que o pai dele jogou a culpa no pai dele por algum motivo, tá? Tem personagens que já apareceram que eu já achei meio suspeitos. Então, esse livro, por mais que ele não tenha me agradado 100% do tempo, ele conseguiu prender a minha curiosidade o suficiente para que eu queira dar continuidade nessa série. E eu tô bem curiosa, assim. O autor escreve muito bem, eu gostei da história. Eu também ouvi Os Últimos Dias de Krypton, que, né, Krypton, planeta do Superman, mas essa não é uma história sobre o Superman, é uma história sobre o pai do Superman.
e o General Zod, enfim. É interessante para quem gosta, né, dessa história de Krypton, né, que, enfim, esse planeta foi destruído, por que ele foi destruído. E eu gosto muito, né, por mais que eu confesso que eu já tô um pouco cansada de histórias do Superman, embora o filme novo dirigido pelo James Gunn conseguiu recuperar isso em mim, chegou uma hora que eu fiquei saturada. Mas essa história especificamente de por que né, como que Krypton acabou, é muito interessante, tá? Por mais que não seja uma história de super-herói, né, é uma história sobre o pai do Superman, que é um cientista, foi bem interessante de acompanhar, tá? E eu acho que o filme da Supergirl talvez mostre um pouco o que aconteceu com o Krypton, então eu achei uma preparação aí interessante pro filme da Supergirl, que vai falar de Krypton, pelo menos o trailer deu a entender que vai ter alguma menção do que de fato aconteceu, né, no trailer ela fala que não acabou de uma vez, né, então eu tô bastante curiosa, se você aí gosta, né, e quer conhecer um pouco mais sobre o passado de Krypton e não ficar só lendo histórias do Superman, essa é uma alternativa bem interessante, eu gostei bastante. Aí eu li 2 livros curtinhos, tá? Também ouvi em audiobook, de autores nacionais. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse foi meu primeiro contato com a escrita da autora. A escrita dela, gente, eu acho que é uma escrita que eu ainda vou ter que me acostumar. É uma escrita muito bonita, muito poética. Ela fala sobre coisas difíceis, com palavras bonitas. E aí o que acontece é que as críticas que ela tá fazendo são um soco ainda maior na nossa cara. Ela escreve de um jeito brilhante, a Conceição Evaristo é uma fofa, é aquele tipo de autora que eu admirava sem ter lido nada. E agora que eu li, eu admiro ainda mais. Então, se você não leu Olhos d'Água, é um livro curtinho, vale super a pena. E li também Futuros Malfeitos, Pretéritos Imperfeitos, do Felipe Castilho. Dele eu também já ouvi, na verdade, Ordem Vermelha. E esse Futuros Malfeitos, Pretéritos Imperfeitos são uma série de contos, tá, curtos, que vai misturar fantasia, terror, ficção científica. Então é bem interessante como ele mistura tudo isso para criar histórias que são curtas, mas que são muito legais. Então vale a pena aí, se você dá uma chance para esse audiobook. E por último, eu li o e-book de A Inexplicável Livraria das Cerejeiras. Gente, vamos lá. Eu não tenho muito contato com a cultura japonesa, assim, a fundo, tá? Então, assim, sempre que eu vou ler um livro japonês, eu acho que esse é o primeiro livro japonês que eu leio. Assim, eu já fui assistir coisas japonesas, é sempre muito diferente pra mim. O jeito deles de contar histórias é diferente do nosso jeito ocidental. Então eu acho que eu talvez ainda tenha que me acostumar um pouco. Acho que a Inexplicável Livraria da Cerejeira não foi uma boa escolha pra começar. Por quê? Ele é um livro descrito enquanto ficção de cura. E sabe o que me pareceu? De verdade. Um livro sem história, escrito de um jeito muito bonito, tá? E aí eu tô dizendo que esse jeito de contar histórias é diferente porque é um jeito mais, como é que eu vou dizer? Que não se preocupa muito em dar muitas explicações. Você tem que embarcar naquilo ali, mas é uma escrita muito boa que consegue te prender numa certa medida. Mas é um livro, me pareceu um livro sem uma história, então não necessariamente essa história vai ter uma linha narrativa com começo, meio e fim, tá? Parece que faltam alguns pedaços. E que no meio do caminho tem umas frases de autoajuda. Logo no primeiro conto já me deu uma leve preguiça, porque começa a citar trechos de O Pequeno Príncipe. Gente, eu nunca tive nem interesse de ler O Pequeno Príncipe. Me dá um pouco de raiva, porque O Pequeno Príncipe às vezes é tirado de contexto por pessoas que não leram O Pequeno Príncipe pra usar a frase de autoajuda pra parecer culto, sabe? Então eu fiquei em vários momentos do livro vai usar outros livros que não necessariamente nenhum dos outros livros que ela cita, assim como O Pequeno Príncipe, eu li. E alguns eu nem conheço, O Pequeno Príncipe eu ainda conheço. Pra poder citar frases de efeito, frases de autoajuda, sabe? E isso me deu um pouco de preguiça. Eu entendo a importância da ficção de cura, mas eu acho que pra ficção de cura funcionar, ela precisa de fato ser uma ficção, então precisa ser uma história com começo, meio e fim. E talvez você precise estar necessitando do que aquele livro está te oferecendo. Então, esse livro vai falar sobre luto, né? Tem uma simbologia aí de cerejeira que é muito bonita e que eu sei que é bastante importante para os japoneses. Foi interessante aprender um pouco mais sobre isso, mas não necessariamente eu
me conectei nesse momento com a mensagem desse livro sobre luto. Então eu não gostei muito, tá? E foi uma experiência estranha, porque eu acho que é um livro que talvez funcionasse pra mim se eu tivesse lido mais coisas. Eu não sei, tá? Eu de verdade não sei, mas eu acho que eu encerro, pelo menos por enquanto aqui, a minha jornada com ficção de cura, tá? Não é um negócio que eu quero me aproximar por enquanto, porque eu acho que não vou entender, mas com a literatura japonesa eu quero continuar. Então já deixa aqui a sua dica de livro da literatura japonesa que eu devo ler. Bom, gente, é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você leu em janeiro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.